Muito bom dia a todos. Agradecer a presença de todos aqui, agradecer a direção aqui do Campus Duque de Caxias, que está recebendo mais essa atividade da Comissão de Coordenação de Pesquisa. E gostaria de iniciar convidando as chapas a comporem a mesa aqui. Então, pela ordem de inscrição, a chapa 20, hashtag Minerva 2.0, candidato a reitor, professor Roberto dos Santos Bartolo Júnior, candidato a vice-reitor, professor João Felipe Cury Marinho Matias. Pela chapa 10, hashtag UFRJ vai ser diferente, candidata a reitora, professora Denise Pires de Carvalho, candidato a vice-reitor, professor Carlos Frederico Leão Rocha. E pela chapa 40, Unidade e Diversidade pela Universidade Pública e Gratuita, candidato a reitor, professor Oscar Rosa Matos, candidato a vice-reitora, professora Maria Fernanda Santos Quintela da Costa Nunes. Enquanto eu vou explicar aqui, até antes disso, sei, Luiz, corte como, por favor. O intérprete de Libras está sendo pego. Ótimo. Beleza, obrigado. Então, isso aí, agradecer a Cordicom, que está aqui, Luiz e Vinícius, que estão aqui mais uma vez filmando esse debate. Esse debate não terá transmissão simultânea, mas ele ficará disponível no canal do YouTube da Web TV da UFRJ. Agradecer a Dirac pela disponibilização dos intérpretes de Libras aqui hoje. Agradecer aos membros da comissão que estão aqui hoje, né? Nós temos uma comissão com bastante gente, mas temos aqui um número que está conosco trabalhando hoje, que eles estão concentrados desse lado aqui. Eu não vou mencionar todos os nomes, mas eles sabem quem são e vocês estão vendo aqui só a nossa representante discente que sentou. Ela vai levantar agora para todo mundo ver. Isso, obrigado. E explicando como é que vai funcionar essa atividade. No primeiro bloco, o Gustavo ele vai sortear agora a ordem que vai acontecer e que vai ser a ordem que vai depois ser usada para toda a atividade, né? Alternando a partir desse sorteio inicial. Nós vamos ter um momento em que as chapas vão fazer as considerações iniciais, com 10 minutos cada uma delas. Eu vou alertar com 3 minutos faltando e depois com 1 minuto faltando. Tá? O segundo bloco ele vai contar com perguntas feitas pelos diferentes segmentos da universidade, discentes, técnicos e docentes. E esse primeiro bloco ele vai ser em cima de temas relevantes para a UFRJ. São 9 temas, então, políticas de ensino, políticas de pesquisa e pós-graduação, políticas de extensão, políticas estudantis e acessibilidade, valorização e capacitação dos servidores, combate às opressões, assédio, financiamento para o UFRJ, e infraestrutura e gestão. E aí os nossos colegas aqui da CCP, eles vão distribuir fichas coloridas, e aí vocês, identificando cada uma das cores com os segmentos aqui, vocês vão pegar as fichas específicas e vão submeter as suas perguntas. Essas perguntas elas serão sorteadas e quem escreveu a pergunta vai ser convidado a vir aqui na frente para ler a sua pergunta em 1 minuto. Então, vai ter uma chance de contextualizar a pergunta, mas ela tem que ser o mais objetiva possível. E as perguntas elas têm que ser feitas para todas as chapas. Não são permitidas perguntas direcionadas a uma chapa específica. Tá? Ela tem que ser para todas as chapas. E se não houver nome assinado na pergunta, ou se a pessoa ela declinar de ler a pergunta, o Gustavo vai ler a pergunta aqui. Então, isso não impede que a pergunta seja feita. Ok?
No terceiro bloco, se repete essa mesma mecânica. Isso aí, cada pergunta é feita por 1 minuto, cada resposta de cada chapa tem 3 minutos. No terceiro bloco, repete-se a mecânica das perguntas, mas os temas eles passam agora a ser abertos. Então, as perguntas todas que foram feitas no segundo bloco, elas são mantidas nas caixas e a elas somam-se as perguntas que são produzidas ao longo do segundo bloco, né, para o sorteio do terceiro bloco. Terminado o terceiro bloco, nós teremos um momento de considerações finais de cada uma das chapas. Cada uma das chapas terá 5 minutos para fazer as considerações finais e a gente encerra a atividade. Então, eu peço que já nesse momento em que as chapas elas terão os 10 minutos para fazer as considerações iniciais, que as pessoas já vão fazendo as perguntas, que assim que a última chapa terminar, a gente faz o sorteio e começa as perguntas. Ok? Então, então a ordem ela ficou chapa 10, chapa 40... Bom dia. Eu gostaria inicialmente de me desculpar e desculpar pela ausência do Fred. Infelizmente, todo esse ciclo de debates ele está acontecendo de forma muito rápida, né? E a gente tem alguns compromissos pré-agendados e ele hoje tinha um compromisso, ele não pôde estar aqui, mas está se comprometendo a vir o quanto antes visitar as instalações e a comunidade daqui de Duque de Caxias. Eu gostaria de saudar a audiência e saudar também meus concorrentes das demais chapas, dizendo que é uma grande honra estar aqui, porque as 3 chapas têm concorrentes de excelente nível e espero que sejam capazes de levar o FRJ para aquele patamar de onde, infelizmente, ela saiu nos últimos anos. Espero que eles estejam imbuídos desse espírito. É muito fácil para mim estar aqui, por um lado, é muito emocionante, por outro, porque eu e o Fred fomos estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, passamos por todos os cargos de direção e representação que vocês imaginam. Então, somos ambos lutadores por essa universidade desde sempre. Participamos, durante a redemocratização das universidades, da eleição do primeiro reitor, professor Horácio Macedo, e, mais recentemente, tivemos a oportunidade de viver a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil, e sempre lutamos muito por isso. E, como parte desse processo, foi na UFRJ, a criação do campus, que agora é Duque de Caxias, mas que era um polo em Xerém, ao mesmo tempo que a criação do campus de Macaé. Em Macaé, um processo mais ligado à interiorização, o campus Duque de Caxias ligado à inovação e interiorização. Então, a marca aqui é a marca da inovação e foi desde o início. Muitas dificuldades nesse momento nós tivemos, porque havia um grupo contrário à criação desses campi, contrário à ampliação de vagas. Nós não somos desse grupo. Nós sempre fomos favoráveis, mais do que sermos favoráveis. Nós lutamos, nós nos movemos. O Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho teve os primeiros estudantes do Polo de Xerém matriculados através de um vestibular anterior. Então, o primeiro movimento de instalação do Reúne aconteceu no Polo de Xerém, através da matrícula de estudantes que tinham feito prova para ciências
biológicas, modalidade biofísica, mas não existia ainda o polo. E eu tive o prazer enorme de vir matricular esses primeiros alunos lá no Polo de Xerém, e o compromisso do Instituto de Biofísica, eu era vice-diretora à época, era de que haveria a expansão daquele polo, porque era um polo provisório. Nós não queríamos que ele fosse definitivo. E o Instituto, normalmente, é um órgão muito responsável. E nós começamos a ficar incomodados porque não estávamos vendo a expansão adequada daquele projeto, que era a instalação de um campus, como começa a ser hoje o campus de Caxias. Por isso, eu fico mais feliz. Embora, apesar de ter, junto com meu amigo, professor Geraldo Cidade, elaborado a biblioteca, os laboratórios didáticos, termos cuidado da compra de cada computador que foi ali instalado no Polo de Xerém, eu, quando assumi a direção do Instituto, infelizmente percebi que ainda não havia uma unidade gestora em Xerém. E, mais infelizmente, ainda percebo que continua não existindo essa unidade gestora. E isso é uma questão de vontade política. Então, nós fomos responsáveis, né, quando eu era diretora, pela instalação do NUPEX, pela compra de cada equipamento que ali está, porque o Polo de Xerém, agora campus Duque de Caxias, ele tem o DNA da Universidade de Pesquisa. E, portanto, a atividade de pesquisa, ela anda de mãos dadas com a atividade de graduação, de pós-graduação e de extensão. E é por isso que eu digo para vocês que é fundamental que os laboratórios sejam transferidos para cá, porque nós não queremos ser precursoras de um modelo escola de terceiro grau, que diploma as pessoas. Nós queremos ser precursores de um modelo de universidade que forma o cidadão crítico e competente nas diferentes áreas. E, para isso, o tripé ensino, pesquisa e extensão tem que estar presente. Então, para além dos laboratórios didáticos, é um compromisso nosso, porque está no nosso DNA, que os laboratórios de pesquisa sejam transferidos para cá o quanto antes, para que as atividades de iniciação científica e de pós-graduação que aqui já existem, elas possam aumentar, elas possam acontecer com a excelência que nós queremos para esse campus, que é a excelência que nós queremos para toda a universidade. Então, é nosso compromisso que haja uma unidade gestora no campus Duque de Caxias, que haja um olhar mais cuidadoso da administração central sobre esse, que é um campus do futuro, que é o campus da UFRJ do século XXI, como toda a UFRJ deve voltar e entrar no século XXI, porque ela, infelizmente, como um todo, ela ficou no século XX, ela é hoje a Universidade Federal menos informatizada, que tem problemas de gestão muito graves, não é só aqui. E é nosso compromisso mudar. A UFRJ vai ser diferente. A UFRJ vai voltar a ser acolhedora, vai voltar a ter gestão acadêmica e administrativa. Ela será transparente. Esse é o compromisso da Chapa 10. A UFRJ vai ser diferente. E, com relação especificamente ao campus de Duque de Caxias, todo o esforço de nós que estávamos no início, na criação desse campus, e que hoje a gente vê correndo nas veias e pingando no suor de cada um de vocês aqui, docentes, técnico-administrativos e estudantes, que ele se transforme numa universidade mais plural, mais diversa, mais unida e de excelência. Que a gente não tenha que adiar as aulas porque não há ar-condicionado. Isso não é possível. Isso não é a UFRJ que nós queremos para o século XXI. Que esse suor, né, que foi aqui colocado pelo professor Geraldo Cidade, e que a chama
do professor Carlos Chagas Filho continuem presentes aqui no campus, através do corpo docente, técnico administrativo, de todos os estudantes. Esse é um compromisso da chapa que construiu o Reúne, que construiu a expansão, que construiu, que não falou que ia fazer, que agiu, que veio aqui e fez. E vocês hoje estão aqui, e eu vejo aqui muitos jovens. Por quê? Porque nós trabalhamos para isso e vamos continuar trabalhando para que as atividades sejam diferentes. Por isso eu peço a vocês muita atenção, vejam as propostas, que são muito diferentes, não fiquem em promessas. Nós somos a chapa da mudança, a chapa que traz o FRJ, que vai ter mais orgulho de ser o FRJ, porque ela não terá mais os problemas simples de gestão que ela tem hoje, e nós, mesmo com todos os problemas orçamentários, enfrentaremos junto com vocês os cortes orçamentários e vamos trabalhar com vontade política para que o campus de Xerém seja finalmente institucionalizado. Muito obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é o professor Oscar Rosa Matos, sou candidato a reitor pela Chapa 40, saúdo todos vocês e os membros da mesa, é um prazer estar aqui. Nós temos feito debate de alto nível e vamos continuar assim. Eu vou passar a palavra à professora Maria Fernanda, porque ela esteve muito ligada à implantação do campus, muito mais do que eu, né? Mas gostaria de falar só duas palavras. Uma, que não vou me apresentar, o meu currículo está no folder distribuído aí, vocês podem olhar, e também no meu currículo Latte. Agora, o que eu gostaria de adiantar é que nós, esta reitoria, se nós vencermos, nós vamos considerar a UFRJ como um todo, e vamos estar presente em todos os locais, incluindo Macaé e aqui em Caxias. E gostaria de dizer que existe, sim, semelhança no que está escrito, mas que vocês procurassem conhecer a nossa história. Porque é nessa história que pode ser muito mais detectadas as diferenças do que nas palavras que estão escritas aí. Professora Maria Fernanda. Bom dia a todos. É com a maior alegria e o maior orgulho que hoje eu estou aqui como candidata a vice-reitora na Chapa 40. O projeto Campus Xerém efetivamente vem avançando. Lembro até hoje o primeiro dia que a professora Débora Fogel tem, no mínimo, 12 anos, que a professora chegou à congregação do Instituto de Biologia, onde eu era diretora à época, e trouxe o projeto, na época, Xerém, como um projeto de interiorização, diferenciado, inovador, que tinha por objetivo trazer as questões de pesquisa e de ensino de ponta na área de biotecnologia e na área de inovação ligada às questões que estão no top da pesquisa no mundo, que é a área ligada à biotecnologia. Em cima disso, a congregação do Instituto de Biologia, que vinha também se dedicando à criação do campus Macaé e ao projeto de interiorização, aprovou a proposta da professora Débora, que representava um grupo bastante amplo da UFRJ e do CCS, e que tinha também, além da bioquímica médica, o Instituto de Biofísica e o ICB, o CCMN, principalmente na física e na matemática, e nós tínhamos também a Faculdade de Farmácia, principalmente no grupo de pesquisa que trabalhava com fármacos. E, em cima disso, assim, foi montado o projeto, e foi o projeto Reúne desse grande
trabalhou e do qual eu participei ativamente já como decana do Centro de Ciências da Saúde. Posso falar alguns dos nomes que não podemos esquecer, como é o caso do professor Geraldo Cidade, o caso do professor Vanderlei de Souza, o caso da professora Cássia Turci, do CCMN, o caso do professor Olaf Malm, que era diretor do Instituto de Biofísica, e o professor Adalberto Vieira e Roberto Meyer. Então, nós, durante muito tempo, sentamos, construímos, discutimos, debatemos qual seria o melhor projeto para trazer para Duque de Caxias. Estabeleceu-se, assim, a parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, discutiu-se muito com as pessoas ligadas à FAPERJ e ao Estado do Rio de Janeiro, e assim se criou o polo. Lembro perfeitamente, sentada no Consune, nos Conselhos Superiores, onde eu, representando o Centro de Ciências da Saúde, defendi a criação desse polo, que tanta importância teria no futuro do Brasil, no futuro da ciência e do desenvolvimento do Estado e do Brasil. E assim nós trouxemos esse polo para cá. Dificuldades, sim, muitas. Observei quando trouxeram os módulos que estão instalados, como os estudantes diziam naquela época, na beirada do campo de futebol. Vim muitas vezes aqui para verificar como estava sendo o início da construção deste grande projeto, que começou com 5 professores, chegou a 10 e agora nós temos 60, começou com 3 técnicos e hoje temos quase 60 e tínhamos 20 alunos, que hoje em dia são 500. Esse trabalho foi um trabalho construído por um grupo grande dentro da UFRJ, num grupo que acreditou no crescimento, num grupo que acreditou que nós aqui poderíamos ter estudantes aqui em Duque de Caxias e que poderíamos capilarizar a UFRJ numa área tão importante de desenvolvimento para o nosso Estado. Bem, temos dificuldades? Muitas. Desafios? Muitos. Mas nós conseguimos aprovar, finalmente, que o polo dentro do campus, e o campus foi aprovado em dezembro desse ano. Precisamos e temos o compromisso pela Chapa 40 de aprovar o regimento novo deste campus, transformar o provisório em um novo, com as questões de atualização que se tornam necessárias pela construção coletiva que aqui foi feita. Ok, vou terminar. É inclusão nos conselhos da representação dos representantes aqui do campus de Duque de Caxias nos conselhos. Faremos isso aqui e também no campus de Macaé, como já nos compromissamos. É necessário que vocês tenham voz e voto. O fortalecimento da relação com a Prefeitura e com o Estado. Parcerias públicas que são necessárias para o fortalecimento deste projeto. Criaremos a unidade gestora. Acredito que já há maturidade suficiente aqui no campus e no polo para poder criar a unidade gestora. Unidade gestora necessita de amadurecimento. Chegamos a um amadurecimento que merece ter a unidade gestora em Duque de Caxias e que vai fazer com que as compras sejam feitas e a aquisição de equipamentos, etc., sejam mais rápidas, mais adequadas e com custo mais barato, porque estamos perto de outros centros e podemos usar empresas, etc., mais localizadas aqui, barateando, inclusive, a entrega e também a rapidez dos produtos. Em relação à infraestrutura, fazer as exigências que cabem ao MEC, fazer as exigências
e verificar o que está acontecendo em relação à emenda parlamentar para a reforma dos laboratórios. E quando falo no MEC, é transferência dos laboratórios que ainda se encontram em Xerém, nos módulos, e trazer os módulos para cá e fazer a plataforma que precisa ser adequada, assim como as questões ligadas a esgoto e à água. E em relação à energia, concordo plenamente com vocês. Ninguém e nenhuma universidade se faz sem energia disponível para crescer. Em relação às questões ligadas à pós-graduação e aos cursos de graduação, que eu conheço e sei que vocês estão construindo o projeto, construiremos juntos para pensar como crescer e evoluir com a competência que já está instalada, fortalecendo o projeto que vocês tanto almejam. Obrigada. Antes de passar a palavra aqui para a chapa 20, isso aí, lembrar que as perguntas elas devem ser colocadas aqui na frente, tá? Senão não vão participar do sorteio. Ok? Obrigado. Professor. Bom, eu pretendo não fazer uma apresentação de mim mesmo, indicando que essa apresentação está na web para qualquer pessoa interessada no site da chapa, bartoloreitor.com.br, como também no Facebook e no Instagram. E no YouTube também. Temos um canal no YouTube, Bartolo Reitor também. Então, nesse sentido, eu vou direto a alguns pontos que me parecem ser os pontos mais importantes nesse momento. O ponto número 1 é um diagnóstico. Ou seja, nós achamos que a raiz dos nossos problemas está num nó a ser desatado. E esse nó tem 2 fios. E o fio número 1 é um estrangulamento orçamentário. Esse estrangulamento orçamentário é confrontarmos uma situação em que os recursos orçamentários são claramente insuficientes para o atendimento das nossas necessidades e dos nossos desejos. Que eles possam ser insuficientes para atender os nossos desejos, eu creio que isso é algo normal na vida, porque os desejos são sempre infinitos. Mas que eles não sejam suficientes para atender as nossas necessidades, não. Isso implica a necessidade de nos empenharmos por obter melhorias no orçamento. Mas não creio que tenhamos as melhores perspectivas diante dos nossos olhos de êxito nisso. A perspectiva é que o orçamento continue nos estrangulando. O outro fio são problemas no âmbito da gestão. E esses problemas no âmbito da gestão são problemas de dupla ordem. Anacronismos na gestão, ou seja, procedimentos totalmente já ultrapassados, procedimentos que podemos, com relativa simplicidade, superar, apoiando-nos em recursos de tecnologias de informação e comunicação que já nos são disponíveis. Outros problemas são tanto quanto mais graves. São problemas quando questões de gestão se misturam com questões de outra ordem. São problemas quando questões de gestão se misturam com interesses econômicos, com interesses de grupos, com interesses corporativos, com interesses políticos, com interesses quaisquer que não sejam os interesses da defesa da autonomia universitária, os interesses da afirmação da universidade como um valor. Eu queria também indicar aqui alguns números que podem nos ajudar a entender o problema. Dados do orçamento participativo de 2015, somando tudo que foi alocado a todos os centros dessa universidade, atingem a faixa de 16 milhões. Dados de recursos extra-orçamentários do Parque Tecnológico de 2017, é claro que aí há uma diferença e é necessário deflacionar, mas esses dados são suficientes para vermos que duas instituições
duas instituições meritórias, uma delas de onde eu venho, que é a COP, e outra, que é o IGEL, com recursos do Parque Tecnológico, uma inovação institucional que essa universidade introduziu de modo exitoso, atingem os números de 30 e 32 milhões, respectivamente. Com isso, nós temos uma ideia de quais potencialidades podem se abrir para benefício de toda a nossa universidade, se tentarmos aprender com inovações institucionais que permitam que nós tenhamos novas perspectivas de investimento para fortalecimento dos nossos caminhos como instituição. Eu gostaria ainda de colocar de modo simples que qualquer reitor precisa ter prioridades. E isso é tanto mais grave se nós considerarmos a situação antecedente. Eu gostaria de frisar que a chapa 20 propõe 3 prioridades. A primeira das prioridades é o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco nos conduz a aprender com os desastres e tragédias do nosso passado recente. Desastres e tragédias que se inserem no quadro que apontamos anteriormente no nosso diagnóstico. Não é responsável continuar a rota de tragédias anunciadas nesse passado recente. Incêndio da capela, incêndio do prédio da reitoria, incêndio A, incêndio B e, por fim, incêndio do Museu Nacional. As inovações institucionais são a prioridade número 2. Ou seja, primeiro, fazer do gerenciamento de risco uma prática cotidiana da gestão universitária. A prioridade número 2, a introdução de inovações institucionais. É urgente que redesenhos institucionais possam vir a ser introduzidos na nossa universidade. Redesenhos institucionais esses que, por exemplo, aprendendo com o Parque Tecnológico, possamos ampliar os seus efeitos benéficos para além do círculo que hoje dele se beneficia. Aprender com o Parque Tecnológico pode significar a possibilidade de criarmos novos parques situados, como um parque em Macaé e como também um parque aqui. E novos parques temáticos, que não sejam mais apenas parque tecnológico, mas parque artístico e cultural, parque esportivo e também parque histórico e patrimonial, considerando que a nossa universidade também ocupa prédios tombados e prédios de grande valor histórico e patrimonial. Gostaria de apontar também que algumas iniciativas que já foram iniciadas são por nós vistas como bem-vindas nesse sentido, de inovações institucionais, tais como as negociações em curso com o BNDES, apontando para um modelo de negócios inovador, articulando a universidade com o seu futuro. Apontamos também como desejável que aquilo de mais valioso que a universidade faz, que é formar gente, possa reverter em seu benefício através da sua rede de egressos, coisa que, pelo mundo afora, já acontece de modo extremamente significativo e que aqui no Brasil permanece subutilizado, ou marcadamente na UFRJ permanece subutilizado. E, por fim, quero apontar para a terceira das prioridades, que é, se a formação de gente é a coisa mais importante, qual é o percurso formativo mais importante que essa universidade oferece? Seus cursos de graduação.
e consideramos que os benefícios que se possa ter com a alocação dos recursos devam priorizar a graduação. Passo a palavra aqui para o João. Obrigado, professor Bartolo. Queria só, em homenagem aos que nos antecederam, dizer que o nome Chapa Minerva 2.0 justamente contempla todos aqueles que nos antecederam nesses 99 anos e que foram, inclusive, corresponsáveis ou responsáveis por a gente estar aqui. Nós não vamos começar do zero absolutamente nada, mas a gente identifica que é um problema gravíssimo de gestão, como o professor Bartolo colocou aqui, e que faz a gente refletir a respeito da necessidade de dar um upgrade de gestão, por isso Minerva 2.0, para que a gente entre no século XX, no século XXI e no segundo século da nossa universidade com uma nova forma de encarar os nossos problemas. Nós nos comprometemos com a pauta, sobretudo com as questões administrativas, que são de rápida discussão. Se há alguma coisa que nós fizemos, tanto em Macaé como no Hospital Universitário, foi não gerar qualquer tipo de dubiedade. Nós vamos pautar os desejos das unidades locais no Consune, sem medo, inclusive sem medo de perder, mas a gente vai pautar e encarar o problema. Então isso é muito importante que vocês possam nos estudar. Nós somos definitivamente a chapa mais desconhecida, mas a gente tem alguns valores que a gente gostaria que vocês conhecessem. Muito obrigado às chapas. Nós vamos realizar o sorteio agora. Fazer uma pergunta? Não? A gente vai fazer sorteio agora de um primeiro grupo de 3 perguntas, uma de cada segmento, e depois a gente faz um outro sorteio, então vai ter a chance de entrar ainda, tá? É só de poder dar andamento. Então, a primeira pergunta... dos discentes vai ser feita por Jennifer Viana. Peço que a Jennifer venha aqui para frente, por favor. E aí, na sequência... Alô? Nós teremos uma dos docentes em que não foi colocado o nome, então será lido pelo Gustavo, e eu peço que o técnico Alexandre Nascimento de Almeida já fique atento que ele fará a última pergunta, mas isso aí, só a última, após todas as respostas. Então, você que é. Tá, beleza. Então, você já fica sabendo. Ai, gente, estou nervosa. Pera. Ano passado, eu conversei com uma moça da limpeza e ela me falou dos problemas enfrentados pelo pessoal responsável pela limpeza do campus de Santa Cruz e de Xerém, que contam com um quadro muito reduzido de funcionários, que ficam alternando entre os campos. Altamente. Eu quero saber qual seria a proposta da chapa para esse problema que tem sido enfrentado desde que a gente se mudou para Santa Cruz. Obrigado. Então, a primeira a responder será a chapa 40. 3 minutos para cada chapa. Bem, essa questão da limpeza, e que é fundamental, na verdade, eu diria, contratação de terceirizados para limpeza. E a limpeza é fundamental em qualquer um dos nossos campos na universidade e, como tal, aqui também, em Xerém e aqui
em Santa Cruz da Serra. Bem, a legislação exige que a limpeza seja contratada número de pessoas por área. E assim tem que ser o contrato. Eu não sei qual é a área exatamente aqui de Duque de Caxias e não sei exatamente quantas pessoas de limpeza vocês têm. No entanto, o que vocês podem ter a certeza é que a Chapa 40 considera a limpeza um dos contratos fundamentais a ser mantido, ou, se for o caso, ampliado de acordo com a legislação, para que vocês tenham uma limpeza eficiente. E também que a fiscalização dos contratos se dê a contento, e não havendo a limpeza ou o cumprimento do contrato com a universidade, substituir a empresa para que Xerém e o campus aqui tenha a limpeza de acordo com o que é necessário e exigido pelas atividades que nós desenvolvemos, inclusive nos laboratórios. Bom dia, Jennifer. Obrigado pela pergunta. Eu acho que ela aponta para uma questão estrutural, a sua pergunta, apesar de ser pontual. Ela está justamente apontando por uma questão de autonomia administrativa que vocês não têm, de um pertencimento ao UFRJ que vocês não têm. Eu queria chamar a atenção para isso, porque essa é uma das demandas específicas listadas aqui pela direção e pelo corpo social deste local. Em primeiro lugar, nós nos comprometemos publicamente aqui a pautar o campus de Duque de Caxias e a sua autonomia e seu redesenho e pertencimento dentro da UFRJ de uma outra maneira que leve autonomia para vocês, para que esse tipo de questão muito pontual não reapareça novamente na agenda. Eventualmente ela pode até aparecer por outros motivos, mas não por esse tão básico que é a falta de autonomia financeira. Então, eu acho que isso se entrelaça a outras duas coisas. A criação da subprefeitura local aqui, que poderia resolver de uma maneira mais sistematizada essa questão. No outro momento eu vou falar de outros planos, porque vocês vão reparar que a gente é um pouquinho fora da caixa. A gente está pensando muito além do que essas questões cotidianas. A gente vai falar um pouco sobre o uso dessa parte aqui, que foi entregue e não foi utilizada na instituição. O terceiro ponto é o orçamento participativo, que aí é a questão propriamente dita do custeio dessa operação. Como nós propomos inovações institucionais aqui, a gente quer, além de dar essa autonomia gerencial para vocês, quer, na parceria com a administração central, propor a que vocês tenham autonomia no custeio e nas finanças. Com isso, a gente está apontando para o parque tecnológico local aqui, com aquele espaço gigantesco que foi colocado. Nos foi chegada aqui uma questão sobre a dificuldade de captação de projeto. Bom, o professor Bartolo é da COP também, ele poderia ajudar em muito a visão de como cooperar, como cooperar nesse sentido. O professor Edson, que é o nosso gerente de campanha aqui da Escola Politécnica, também pode atender a qualquer um pessoalmente para discutir esse ponto aqui. Estamos totalmente abertos. O nosso grande desafio é nos fazermos conhecidos. Nós entramos nessa disputa de uma maneira diferente e independente. Aliás, tivemos que superar várias fake news sobre nós, porque nós somos diferentes e independentes. Nosso grande desafio é que vocês nos conheçam. Deem uma olhada nas nossas páginas das redes, contemplem os nossos apoiadores, vocês vão ver que tem gente desde a Heloísa Buarque de Holanda, que é a professora titular da Letras, a professora Maria Tavares, do IPUB, lá do CCS, nos apoiando. Por quê? Porque são pessoas que nos conhecem o Bartolo, sabem que a gente vai, com a nossa forma de inovação, de gestão, oferecer o que há de melhor para esse próximo quadriênio da universidade. Muito obrigado. Estou vendo que tem bastante gente lá atrás que não consegue enxergar a gente aqui, apesar de eu ser baixinha, então acho que não vai adiantar muito eu ficar de pé. Mas, Jennifer, eu queria primeiro agradecer a tua pergunta, que mostra claramente que há um problema de gestão administrativa. A gente vem trazendo, nós da Chapa 10, o FRJ vai ser diferente, essa questão, que há problemas tanto na gestão administrativa quanto acadêmica.
esse ponto que você coloca, ele diz respeito à questão administrativa. E isso não é da última gestão, isso vem há mais de uma década, né? O campus aqui, lá. Quando eu falar campus Caxias, entendam que eu estou falando da criação, que é o polo em Xerém. Foi em 2008, a primeira matrícula, a primeira turma começou a funcionar segundo semestre de 2008, portanto, há mais de 10 anos. Essa questão do dimensionamento de pessoal isso tem completa relação com uma coisa que a gente chama de contrato de terceirizados. Né? Então, o pessoal terceirizado que trabalha para a nossa universidade através de empresas que são contratadas. E há problemas entre a comunicação das diferentes pró-reitorias da nossa casa. Então, nós temos, por exemplo, uma pró-reitoria que planeja e desenvolve, cuida das finanças, e uma de governança e gestão que licita. Essas pró-reitorias elas precisam conversar. E a gente vem com uma proposta de mudança nas equipes, justamente para que haja mais conversa entre as pró-reitorias, um melhor dimensionamento e o melhor atendimento da base. Então, nós seremos a reitoria do diálogo. Obviamente, já falei na fala inicial, que a unidade gestora ela é prioritária e vai acontecer, só que esses contratos eles são licitados pela administração central. Então, a gente precisa melhor dimensionar para atender. No caso da Chapa 10, a prioridade será a transferência do polo de Xerém, do polo lá do campus Tamoio, para cá. Mas antes disso acontecer, a gente se compromete a rever o contrato e contratar um número de pessoas adequado e que esse contrato seja fiscalizado. Então, isso são atos de gestão muito simples que não têm funcionado na nossa universidade. Não, eu ouvi. Então, que não tem funcionado na nossa universidade há mais de 10 anos, há cerca, né? Um pouquinho mais, e é um problema. Então, a chapa que vai mudar a administração central é a chapa que vocês devem acreditar e votar. E a chapa que entende de como administrar, porque já administrou, já foi gestor. Obrigada. Vamos para a segunda pergunta. Então, nós conseguimos identificar o autor que vai ler aqui a pergunta dele. Um minuto, professor. Primeiramente, queria dar as boas-vindas, né, aos candidatos. Naquele momento, o Clever falou pela direção e falou muito bem, narrou todos os pontos que são importantes para o campo, para a direção, e não achei adequado me apresentar. Agora, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Gostaria de agradecer também a comunidade do campus Caxias. E eu tenho uma pergunta assim, bem específica em relação à nossa definição no Estatuto da UFRJ. Né? Nós precisamos estar definidos. O que nós somos? Somos um centro, um campus, um instituto. E já houve essa conversa aqui. E o que nós não queremos, a comunidade não quer é pertencer a um centro da UFRJ. Então, já houve essa proposta pela comissão do Consune que analisou o nosso caso. E nós gostaríamos de pedir a vocês que talvez nós poderíamos entrar aos moldes do Fórum de Ciência e Cultura ou aos moldes do Centro de Professores. Macaé está no mesmo caminho. Nós queríamos saber como a reitoria precisa muito apoiar politicamente o campus Caxias. Precisamos da reitoria para poder vencer esse obstáculo com o Consune. Perdão. Obrigado, professor. Bem, com relação a essa questão, eu diria que a gente falou, quando colocou as prioridades, falou em inovação institucional. Eu acho que a gente precisa de fazer uma inovação institucional nesse caso. Eu acho que essa inovação institucional, no entanto, tem que estar ancorada dentro da institucionalidade ainda hoje vigente. Ela vai ter que ter como seu ponto de partida um regimento. Ou seja, vai ser preciso que se defina, que se aprove, que se tenha claro qual é o regimento desse lugar.
e que esse lugar tenha, em cima disso, uma definição, uma visão de qual é o seu futuro desejado. Esse futuro desejado pode passar através da institucionalidade sob a cara de um instituto. Agora, pode ser também algo que se defina em termos novos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu apontei para a possibilidade de um parque local, da mesma maneira como apontei para a possibilidade de um parque local em Macaé, eu não estava pensando numa existência como se fosse um consulado de algo que exista lá na sede, que tenha representação aqui, mas sim como algo que tenha uma identidade própria, que defina uma rede de relações própria, que consiga ter projetos enraizados nessa localidade, que contribua para um desenvolvimento situado e ancorado nessa localidade. Eu não tiro do meu bolso uma solução pronta dizendo, olha, o formato seja esse aqui. O que eu posso assegurar é que, uma vez que a Chapa 20 possa assumir a posição de reitoria, vocês terão um parceiro nesse projeto. E nós tentaremos, junto às instâncias necessárias, às aprovações, junto aos colegiados, para que esse futuro desejado vire um futuro viável e vire realidade. Obrigada, Juan, pela pergunta. Eu queria chamar a atenção de que aqui no campus de Caxias, vocês têm uma estrutura que é a estrutura do futuro. Vocês não são subdivididos em unidades, vocês ministram cursos de forma multidisciplinar, interunidade, e esse é o futuro, sem dúvida nenhuma. Então, essa estrutura que encastela as pessoas, que são as unidades ou órgãos suplementares, ela não é o ideal. Todo mundo fala muito dos departamentos. Do meu ponto de vista, o que é pior são as faculdades que formam o indivíduo, que são donas daquele aluno. Então, os estudantes de vocês são estudantes do Duque de Caxias. Eles não são de unidades isoladas, e eu espero que vocês permaneçam assim, a não ser que vocês queiram agora voltar para aquele modelo, que eu acho um modelo mais antiquado. O século XXI ele é o século das perguntas, é o século da mobilidade acadêmica, é o século da interação com o novo. Mas vocês têm que ser escutados pela administração central. Então, campus é um espaço físico, ele não é uma estrutura dentro do organograma da universidade. Então, vocês não podem permanecer como campus, isso é um compromisso nosso. Um centro é um local de articular unidades. Eu não acho que começar a criar unidades aqui que sejam espelho das unidades que existem no resto da universidade, talvez não seja o caminho, que vocês foram criados com esse novo olhar, que é o olhar do futuro, que é o olhar interdisciplinar, multidisciplinar, o olhar transversal, mais do que longitudinal. O que é muito bom, inclusive, para a criação de novos cursos. Então, o curso de Nano já tem essa característica de ser interunidade, que os novos cursos que eu sei estão por vir, estão sendo construídos, que terão um completo apoio da reitoria, que esses novos cursos também sejam assim. Não sejam cursos de um grupo de professores, mas sim de todo o campus. Escutaremos, com certeza, o que vocês pretendem, mas o status que nós vamos sugerir é um status na estrutura média, como é o complexo hospitalar, o complexo de formação de professores e o Fórum de Ciência e Cultura e os diferentes centros dessa universidade. Então, vocês serão um órgão da estrutura média, com direito à subprefeitura, como é o campus da Praia Vermelha, que tem ali vários centros. A Praia Vermelha não tem um único centro, tem o CCJE, tem o CFCH. Então, vejo que mesmo aqui, no futuro, outras coisas podem surgir, outras estruturas novas. Vamos inovar. E a Chapa 10 quer que vocês inovem e apresentem um regimento moderno, participativo, através do diálogo. Caxias
vai ser a vanguarda nesse momento e pode mostrar para a gente como inovar. Obrigada. Bom, sobre esse aspecto, gostaria de colocar algo que é geral na nossa posição. Nós precisamos mudar, né? Nós precisamos inovar no sentido de que a UFRJ seja um todo. Nós precisamos que as pessoas não achem que 20 ou 30 pessoas na reitoria vão resolver os problemas graves que existem de infraestrutura, de relação com essa situação externa complicada que existe para que nós tenhamos um mínimo de possibilidade de continuarmos com o nome UFRJ, isto é, de uma universidade. Então, a gente gostaria de estar juntos. Para isso, nós precisamos que haja capilaridade de administração central para toda a UFRJ e de toda a UFRJ para a administração central. Isso nós colocamos desde a primeira vez, quando começamos a falar. Isto é uma proposta nossa para realmente inovar. Nesse sentido, nós vamos ouvir e nos fazer ouvir. Vocês vão trazer para nós o que as propostas de vocês, o que vocês querem, discutiremos juntos e, uma vez chegada a um consenso, essa proposta será da reitoria da UFRJ. Irá defendê-la em todas as instâncias, não tenho dúvida disso. Quem nos conhece sabe, eu vou usar uma expressão popular, mas eu acho que cabe bem aqui, nós não temos o hábito de empurrar problema com a barriga, isto é, de sermos omissos. Nós vamos resolver da melhor forma possível, através do diálogo, através de convencimento das pessoas deste consenso que foi estabelecido. Quanto aos estudantes, eu gostaria de deixar claro que é uma coisa que a gente fala muito, eu vou falar no final. Nós somos a UFRJ, vocês não são estudantes de Caxias, vocês são estudantes da UFRJ. Nós temos que trazer a UFRJ aqui para dentro e levar Caxias para o UFRJ. Temos que ampliar esse conceito monocultural de formação. Temos que trazer arte, cinema, discussão de teatro, de música para o nosso dia a dia, para que sejamos pessoas mais plenas e mais felizes. Isso é fundamental para a nossa saúde mental, para que possamos ser seres humanos, dignos do nome universidade. Passando a palavra agora para o técnico Alexandre. Vai ter 1 minuto para ler a pergunta dele. Bom dia a todos. Quando eu fiz a pergunta, pensei que vocês que iam ler, não sabia que ia ter que vir aqui na frente. Também estou com vergonha. Então, a minha pergunta é em relação à alta taxa de... Alô? Aê. É a alta taxa de evasão da nossa universidade, que é de 80%. Eu acho muito alta. Eu fiquei sabendo disso na última reunião que a gente teve entre os técnicos administrativos. E eu acho que parte desse problema era devido ao socioeconômico dos nossos alunos, né? Muitos precisam abandonar a universidade para trabalhar, ajudar em casa. Eu queria saber como é que vocês poderiam ajudar financeiramente os alunos. Obrigado, Alexandre. Tá bem. Então, sai chapa 10. Obrigada, Alexandre, pela sua pergunta. A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, ela tinha sido já sugerida pela oposição pela primeira vez em 2011, só que naquela época ela seria PR6. Em 2015, nós já havíamos sugerido a criação dessa PR,
como PR7, porque já havia a outra pró-reitoria, né? A de gestão e governança. Então, portanto, essa pró-reitoria ela não só é fundamental, como nós já apontávamos isso há 8 anos atrás, e, obviamente, nós vamos fortalecê-la. Então, como é que você fortalece uma pró-reitoria de políticas estudantis? Primeiro, escutando as demandas estudantis. E a gente tem como proposta a criação de um núcleo psicopedagógico em cada um dos centros dessa universidade, que não atenderá apenas os estudantes, atenderá todo o corpo social, mas com foco nos estudantes. A comissão COA, ela funciona, ela é importante, mas ela não dá conta de todos os problemas psicopedagógicos que os estudantes têm nesse momento, pelas questões relacionadas ao ensino no Brasil como todo, né, ao nosso sistema educacional. Mas os estudantes, uma vez ingressando na universidade, eles são nossos estudantes, têm que ter o nosso cuidado. É isso que a gente chama de universidade mais acolhedora. A política de assistência estudantil, com relação às bolsas, ela tem sido pouco transparente e pouco discutida com a comunidade de estudantes. Houve agora a aprovação de uma resolução que, sabemos nós, foi muito pouco participativa, né? E nós não queremos uma resolução como o orçamento, né? O orçamento tem o nome de participativo, mas ele não tem nada de participativo a não ser o nome. A gente também não quer uma política estudantil que seja participativa só no nome. Ela vai efetivamente escutar os estudantes. Com relação às altas taxas de evasão e retenção, então eu aponto para um problema que é socioeconômico e depende da política de assistência estudantil no que tange a bolsas e também a presença da residência estudantil, né, para diminuir transporte. A mobilidade é muito ruim na nossa cidade, e a alimentação através do restaurante, que aqui já tem, só teria que ampliar o número de refeições pelo que a gente entendeu das demandas. Mas, além disso, o apoio psicopedagógico é fundamental, porque os estudantes precisam ser avaliados naquilo que a universidade tem como finalidade, que é formar o estudante. Então, o ensino-aprendizagem, né, essa relação ensino, a gente está aqui ensinando, mas não está avaliando a aprendizagem. Isso vai mudar, e por isso o apoio psicopedagógico, por causa da questão de ensino-aprendizagem, sem contar nas inúmeras outras propostas que estão lá na nossa página e estão na proposta original. A gente acabou de lançar 10 pontos relacionados ao ensino. Eu espero que vocês leiam e contribuam, tá? E voltem para nós quais são as demandas, porque vocês podem ter ideias muito melhores do que as nossas. Obrigada. Bom, sobre esse problema, eu acho que nós já anunciamos que vamos manter a PR7, nós já conversamos, e já aceitaram. Agora, eu gostaria de colocar claro que a PR7 ela nasce de um movimento dos estudantes por mais de 10 anos nessa universidade. Uma briga, né, uma discussão muito forte, e daí nasceu a PR7. A PR7 ela é fundamental neste processo. Se ela começou há pouco tempo e, com isso, ainda tem algumas ações a serem implementadas, nós temos que fortalecê-la, porque é por aí que nós vamos ter o contato maior com os nossos estudantes. Bom, sobre o problema específico de permanência e de ausência dos estudantes, que entram por uma porta, que eu brinco falando que é uma porta giratória, ele entra e sai, né? Nós temos que fortalecer a política estudantil, de assistência estudantil, né? Porque o nosso estudante mudou muito, e precisa dessa assistência de uma maneira muito forte. Agora, a gente precisa aumentar o que eu falei, a capilaridade dentro dessa instituição. Por exemplo, a parte de assistência psicopedagógica, ela existe, tem que ser ampliada, mas eu garanto que uma boa parte de vocês sequer sabe que ela existe, né? Porque a gente não percola isso pela universidade. Existem centros como o CCS, onde isso está razoavelmente, não quer dizer que seja perfeito, bem instalado. No centro que eu tenho, que é o CT, isso está
apenas começando. A gente tem que ampliar isso de uma forma muito, mas muito eficaz, e temos que aumentar a capilaridade disso. Aqui temos outros assuntos, como, por exemplo, o passe livre, que a gente precisa discutir com a Prefeitura de Caxias, porque isso é muito caro. Eu sei que é caro. Fui estudante e sei disso, morei em alojamento na UFRJ. Então, é complicado e temos que estar sempre juntos, conversando e aumentando essa capilaridade. Aonde? Via PR7. Tempo? 10 segundos? Aqui nós temos a questão da alimentação, que é importantíssima dentro do Duque de Caxias. Servimos 600 refeições atualmente, a nossa universidade serve. Sei que é uma reivindicação para jantar também. Nós estamos pensando, em vez de jantar, já que nós não temos um noturno, fazer um lanche também. E aí, isso pode ser uma questão importante para todos os estudantes aqui do Duque de Caxias. O almoço e o lanche para o finalzinho do dia. Obrigado. Vamos fazer um novo sorteio para um novo bloco de perguntas. Bom, então, com relação a essa questão, eu queria colocar de início que é preciso ir além da assistência. Ou seja, a assistência só não basta. Ou seja, é preciso que a assistência abranja uma estratégia maior, que a gente pode resumir com a palavra acolhimento. E essa estratégia que envolve o acolhimento, ela pode, inclusive, estar associada com medidas de gestão, sim. Por exemplo, se a gente, para um estudante em condições de vulnerabilidade, não importa qual, lhe concede uma bolsa, mas se essa bolsa leva mais de 4 meses para poder ser implantada, nós temos um problema de gestão, sim, associada à questão. Eu passo a palavra agora para o João. Eu queria só ir além da PR7, porque a PR7 é uma conquista da universidade e a gente vai fortalecer a PR7, mas a gente entende que precisa integrá-la mais à PR1, que é a da graduação. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a discussão da evasão ela é muito séria, a gente presta, na verdade, contas ao contribuinte, à sociedade brasileira, e se a gente tem altas taxas de evasão, isso, na verdade, está demonstrando que estamos usando mal aqueles recursos que nos dão. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que a gente precisa usar os bons dados que não são transparentemente utilizados pela PR1 e trazê-los à transparência para que a gente discuta isso. Por exemplo, aqui eu ouvi uma palavra não, um dado, 80% de evasão, eu imagino que seja por aqui. Na medicina, ela é menos de 15%. Então, isso é desigual, gente. Não é exatamente a mesma coisa. A taxa de evasão depende de onde está. Então, esse é um ponto que a gente precisa, então, pegar os dados. Nós acreditamos na nossa chapa em políticas públicas baseadas em evidências. E, nesse sentido, nós precisamos integrar os dados da PR1, os dados de evasão, com a questão da assistência da PR7. Uma outra coisa é o seguinte, a gente pensa fora na caixa. Já fizemos uma live, alunos, por favor, deem uma olhada na nossa página, sobre empreendedorismo universitário, porque a gente quer ir além dessa questão propriamente para dizer para vocês o seguinte, existe uma autonomia que pode ser desenvolvida e que vocês, nas suas sinergias, podem ajudar a reter esses alunos que estão querendo sair. E com o empreendedorismo universitário via empresas júniores e as atléticas, que vai ser a próxima live que a gente vai ter na quinta-feira, a gente consegue mobilizar os organismos vivos da universidade na graduação,
o nosso foco é esse. A gente olha a graduação no olho, conhece vocês por dentro. Então, eu queria que vocês nos conhecessem e nos buscassem nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez eu peço desculpas. Vamos fazer então agora o novo sorteio. Estamos mantendo uma alternância aqui nas perguntas também. Isso aí, a primeira pergunta dos docentes, professor Francisco Lopes. Na sequência, Valmir Jacaré. E a da aluna Vitória Almeida. Pode ficar sentado que demora aí. Você fica à vontade. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu me lembro que na última eleição, um dos temas é o campus de Xerém vai acabar ou vai continuar? E agora a gente evoluiu e as perguntas são totalmente diferentes, né? Mas para a gente garantir esse novo futuro que se lança aos nossos olhos, é essencial, assim, não há como se conseguir algum futuro sem a expansão dos cursos de graduação, né? Eu fui representante do campus no SEG, eu sei que conseguir vagas novas para docentes é uma batalha, e eu gostaria de saber se o apoio de vocês no que diz respeito à abertura de novos cursos. A gente precisa, no mínimo, 10 a 20 novos docentes, se há o compromisso de vocês na abertura de vaga que dê vazão a essa necessidade de novos docentes. Muito obrigado. Obrigado. Então, 3 minutos para a chapa 40. Bom, olha só, eu acho que esse problema de demanda de vagas, né, ele passa por especificidades de cada local na universidade. Isso tem que ser muito bem discutido, isso tem que ser muito bem conversado e democratizado dentro da universidade, né? Nós temos a nossa COTAV, que trabalha nesta direção, não digo que é perfeita, mas trabalha nessa direção. Nós temos que, é o que eu falei desde o início, nós temos que ouvir e ser ouvido. E olhar a universidade como um todo para definir as nossas prioridades, né? Se nós não conseguirmos enxergar a universidade como um todo, nós vamos ficar brigando entre nós e não vamos avançar unidos como precisamos. Essa discussão, como outras, tem que passar por uma discussão ampla de visão da universidade. É óbvio que se a universidade como um todo decidir criar um curso novo, se nós estivermos convencidos dessa necessidade, nós temos que ter responsabilidade com essa decisão, né? Responsabilidade no sentido de que isso não fique no papel, né? Que tenha docentes e infraestrutura necessária para isso. Eu gostaria de acrescentar que nós pensamos em que a comissão que distribui as vagas, que atualmente se chama COTAV, ela seja permanente. Não seja uma época em que nós levamos as propostas para conseguir as vagas de docentes que acreditamos que são necessárias. Temos que ter o documento,
a discussão ampla, tudo discutido e levado à comissão, que deve estar reunida ao longo do ano, para que depois se discutam as prioridades e, a partir daí, a gente possa ter a infraestrutura necessária e as vagas docentes para a expansão. E teremos tempo para discutir. Se nós, efetivamente, só temos a montagem do processo e o pedido das necessidades, muitas vezes em tempos extremamente curtos, isso dificulta depois nós avançarmos na discussão mais ampla. Então, a nossa proposta é ter uma comissão permanente de distribuição de vagas docentes, e aproveito o momento para dizer também de técnicos administrativos, inclusive para pensar nos concursos especializados para as unidades e atender às necessidades de cada uma. Bem, na minha primeira fala aqui, eu apontei para um conjunto de prioridades. Gerenciamento de risco, inovações institucionais e graduação. Então, eu quero deixar claro que eu vou ser coerente com a minha primeira fala, não vou entrar em contradição. Então, nesse sentido, a alocação de vagas, o impacto da alocação de vagas, a contribuição da alocação de vagas deve ser coerente com essa prioridade, ou seja, o reforço às atividades de graduação, considerando que essa é a principal contribuição em termos de percurso formativo que a universidade oferece. Outro aspecto, a questão da COTAV e dos colegiados. É aí que está o X da questão, porque nós dispomos de uma ferramenta institucional. A COTAV é a ferramenta institucional adequada para essa função. O que nós podemos é, às vezes, discutir se a ferramenta está sendo bem ou mal utilizada, se as condições de uso da ferramenta podem ou não ser melhoradas, se as informações sobre como os processos decisórios associados ao uso dessa ferramenta são ou não mais ou menos transparentes. Mas a ferramenta em questão para a nossa chapa é a mais adequada que temos para o exercício dessa função. A ferramenta COTAV e as instâncias colegiadas segue a PEG. Que, por sinal, andam muito desprestigiadas nos últimos anos recentes. E isso é uma constatação que a gente tem observado. Vou usar meu último minuto falando sobre isso. O compromisso da chapa Minerva 2.0, chapa 20, é voltar a dar ao SEG, ao CEPEG e às câmaras mistas que de lá vêm, inclusive que de lá saem a COTAV, um papel de força histórica que elas sempre tiveram, porque lá estão as decisões técnicas da universidade. Chega no Consune, vai para a discussão política e muitas das coisas que são tecnicamente refletidas na universidade são politicamente rejeitadas lá. A gente tem um Consune hipertrofiado e os outros colegiados enfraquecidos. Isso não é bom para a democracia interna da UFRJ. E, portanto, a COTAV entra nesse aspecto, porque a gente precisa de um dimensionamento correto de todos os lados, de todos os campos da universidade. Então, isso é um compromisso que a gente faz, inclusive para ampliar os canais de participação interna e dos colegiados superiores da universidade. Obrigada, Francisco, pela pergunta. É muito importante a sua pergunta, não só com relação a docentes, mas também técnico-administrativos. Nós precisamos ter uma política com P maiúsculo, de alocação de vagas docentes e de técnico-administrativos. Na nossa reitoria, se formos eleitos, não haverá troca de favor, balcão não, haverá uma política. E essa política, ela depende de uma comissão temporária de alocação de vagas docentes. Por que temporária? Porque não pode ser mais uma instância de poder nessa casa. Então, vejam bem, para quem não conhece, tem muito estudante aqui, né?
A COTAV ela foi instituída no início dos anos 90, porque antes o poder era mais centralizado e não se discutia com a base para onde as vagas docentes iam. Então, você podia hipertrofiar uma área e matar a outra. E a simples recolocação por vacância também não é uma boa política, porque pode ser uma área que está sumindo na instituição e outra que está surgindo. Então, se criou isso para democratizar, e nós somos a chapa da democratização. E a COTAV é formada por conselheiros eleitos pela comunidade, que são conselheiros do SEG e do CEPEG, através da Câmara Mista, a formação dessa comissão. Na nossa futura gestão, além da COTAV passar a saber, desde o início, de forma transparente, quantas vagas existem por vacância, porque hoje, agora, há pouquíssimo tempo, nós tivemos uma COTAV instituída que sequer sabia o número de docentes com o qual ela trabalharia. Como se pode fazer esse tipo de estudo e se implantar uma política se você não sabe o número de docentes que você pode alocar? Então, cria-se aí uma distorção. Primeiro, isso será completamente transparente e será alocado também através de políticas definidas pela comissão temporária, não permanente, para não ser mais uma instância de poder. Nesses moldes também, fico feliz que outras chapas tenham gostado da ideia da comissão de alocação de vagas técnico-administrativas. Só que a chapa 10 ela quer mais do que simplesmente a alocação. O dimensionamento, que hoje não existe, de técnicos existirá, e além do dimensionamento, o concurso dos técnicos será descentralizado na forma como acontece com o concurso docente. Ou seja, chapa 10 é a chapa do diálogo, da democracia, não das instâncias de poder estabelecidas. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse campus, por conta de uma trajetória que eu passei nesse campus. O professor Geraldo Cidade começou a primeira turma desse campus com 22 alunos. Hoje nós temos 500. Várias e várias reuniões do professor Geraldo Cidade com o prefeito Duque de Caxias na época para conseguirmos este espaço. Hoje temos... É um prazer estar aqui. E as ações do professor continuam, na minha cabeça ainda. O campus cresceu e os seus alunos, também da sua maioria, crescimento de alunos, e infelizmente a política da atual reitoria da UFRJ é de proibir o atendimento médico de saúde para os seus técnicos e seus alunos. Então, a pergunta é, qual a política para atendimento de saúde dos trabalhadores e dos estudantes do campus Geraldo Cidade? Obrigado. Passando aqui para a chapa 20. Bom, eu não tenho aqui um plano pronto, não. Imagino que a unidade local aqui tenha, mas eu suponho que, tal como em Macaé, a gente consiga estabelecer, no curto prazo, parcerias público-públicas que possam materializar esse tipo de demanda bem específica. A gente está bastante longe da nossa sede aqui, e eu imagino que a questão precisa ser tratada em nível local. E, como tal, diante dos desafios enormes que existem do campo orçamentário, não tenho a menor ideia de quanto custaria fazer digamos assim, uma unidade, um dimensionamento de como atender esse problema aqui. Mas eu imagino que seja possível fazer uma parceria público-pública com a Prefeitura de Duque de Caxias. O professor Bartolo talvez tenha aqui uma reflexão um pouco maior sobre o tema.
Eu acho que, em termos organizacionais, existe uma prática chamada Centro de Serviços Compartilhados. E eu creio que a proposta que a gente possa implantar possa ser coerente com essa prática. Infelizmente, essa questão, Valmir, ela acontece em toda a universidade, né? Nós temos uma estrutura no momento, já há muito tempo, chamada CPST, que está associada à Pró-Reitoria de Pessoal, que ela precisa ser reformulada, primeiro, no que tange à questão do dimensionamento. Então, há muitas questões relacionadas à atual CPST que nós não conhecemos, o que, inclusive, levou a problemas graves com relação à perícia e ao pagamento de insalubridade nos últimos meses na nossa instituição, o que é muito grave, né, sob o meu ponto de vista. Então, a CPST, que é essa estrutura central, precisa ser reformulada no âmbito da PR4. A PR4 ela vai ser também reestruturada. Vamos criar um conselho de administração e gestão de pessoas, não simplesmente de pessoal. E, sob o ponto de vista do atendimento em saúde, nós temos na UFRJ várias unidades hospitalares. Temos o nosso hospital universitário, que é o maior, que é o Clementino Fraga Filho, que tem atendido pouco a comunidade universitária pelas dificuldades que o hospital tem. Ele é um hospital terciário, ele não é um hospital para o atendimento básico, né, para atenção à saúde, no atendimento primário do SUS, mas isso pode ser resolvido com algumas questões dentro do próprio HU, por exemplo. No momento, eu acho que muitos estudantes não sabem, mas já há uma tarde por semana para atendimento psicológico para a comunidade universitária, especial para isso. Então, a interlocução da reitoria com a área da saúde, né, os hospitais, assim, o IPUB está aberto para isso, né, o Instituto de Psiquiatria, nós sabemos, assim como o Hospital Universitário, mas mais localmente nós precisamos de uma conversa mais próxima com a Prefeitura também com relação a essa questão, porque a Prefeitura de Duque de Caxias, com certeza, a gente pode, inclusive, orientar os estudantes, técnicos e professores que aqui estão, por exemplo, qual o hospital para o qual alguém acidentado aqui deve ser levado de imediato. Então, isso é um tipo de ação que é educativo, cultural, e a gente pretende implementar também na base. É basicamente isso. Olha, nós também ficamos contentes que ideias nossas sejam incorporadas, porque eu acho que elas são importantes para a universidade como um todo, independente de quem ganhará ou não essa disputa para a reitoria. E, desde o início, nós falamos que o nosso problema, em termos de inovar, é nos comunicarmos mais, nos conhecermos mais e fazer com que essa capilaridade exista mais na UFRJ. Isto é, que a gente possa realmente conversar, discutir os nossos projetos e fazer uma gestão que não seja da reitoria, que seja da UFRJ. Bom, em cima deste problema específico, nós temos que, primeiro, ampliar o que existe e corrigir eventuais falhas no que existe, dentro da SPST. E, segundo, nós temos que ver que o problema maior nesta universidade é esta falta de comunicação. Com a estrutura que nós temos na UFRJ, com os hospitais que nós temos na UFRJ, com os excelentes cursos de psicologia, né, que a gente tem na UFRJ, nós não temos como trazer isso, né, para o dia a dia da universidade sem o diálogo, sem uma discussão. E é complicado que a gente tenha isso tudo e isso não se reverta para nós, né? Para o trabalhador, para o estudante, para o professor, para o técnico administrativo. A gente tem que discutir isso com as pessoas envolvidas para que a gente possa facilitar e ampliar esse serviço da SPST. Então, dentro dessa perspectiva nossa, de que a UFRJ seja um todo, este todo estará envolvido a assistência, o acolhimento estudantil,
a assistência médico-hospitalar nesta instituição. Só tratando a instituição como um todo, senão não dá. E esse todo, eu vou falar muito no fechamento, tem que ser olhado para que nós possamos sobreviver. Se nós atuarmos de uma maneira individualista, a nossa capacidade de resistência a isso que está aí por vir será muito pequena. Por isso eu vou falar muito no meu término, na minha conclusão, sobre esse aspecto, né? Então, assistência estudantil, né? Acabou? Bom, assistência médico-hospitalar passa por esse todo. Olhar a universidade como um todo e o que tem de bom na universidade, não é pouco, para nos ajudar nessa direção. Obrigado. Vitória? Bom dia. Visto que o movimento de inserir parques tecnológicos em universidades começou na década de 50 nos Estados Unidos e o FRJ só aderiu a esse movimento após os anos 2000, como seria um novo modelo de parque tecnológico que se adequa ao cenário atual e aos cursos inovadores que possuímos? E como seria a inserção do campus Duque de Caxias no parque tecnológico que já tem na cidade universitária? Obrigada, Vitória, por essa pergunta super madura, né? É importantíssimo que a gente pense o parque tecnológico que nós temos atual e passemos a prospectar o que nós queremos dele no futuro. Não só porque ele é um parque tecnológico que ainda pode ser fortalecido, mas também porque ele pode ir para além da questão de empresas que lá estão no momento, né? Muito mais relacionadas a óleo e gás, e a economia nacional está mudando, né, bastante, e esse foco em óleo e gás pode fazer com que o nosso parque tecnológico, que é tardio, seja enfraquecido. Então, a UFRJ, e aqui especialmente, né, no campus de Duque de Caxias, ela tem uma massa crítica enorme de geração de conhecimento na área da saúde, na área de biotecnologia, na área de biofármacos, na área de prospecção de novos diagnósticos e medicamentos. Então, a interação com indústrias outras, além das que lá estão, devem ser incentivadas, e o nosso parque tecnológico, que hoje ainda é restrito a algumas áreas, ele deve se ampliar. Há um momento muito propício para isso, uma vez que algumas empresas mais ligadas à área de biotecnologia e da área da saúde foram recentemente incorporadas ao parque. Então, nós pretendemos ampliar não só a interação com essas empresas em outras áreas, para além de óleo e gás e química fina, enfim, mas temos que ter um olhar bastante cuidadoso no sentido de que a economia brasileira está em crise, mas a mundial também. Então, nesse momento, é muito importante usar estratégia. E o nosso parque é um sucesso, a reitoria da Chapa 10 quer que ele seja um sucesso ainda maior e que haja mais transparência na atuação do parque e no uso do recurso que ali é gerado para a universidade como um todo, mesmo para as áreas que não estão dentro do parque tecnológico, que devem ser muito bem acolhidas e os recursos ali gerados devem ser utilizados para o bem de toda a universidade, da área de humanidades, passando pela área da saúde até a área tecnológica. Então, um parque tecnológico moderno, mais transparente e atuando e ajudando a universidade como um todo. É essa a intenção da Chapa 10. Bom, sobre essa parte mais de interação da universidade com as indústrias, com o meio industrial, nós temos uma experiência bastante grande, que o nosso laboratório é aquele laboratório ali na saída
da Ponte do Saber, na Ilha do Fundão, é o LNDC, Laboratório de Ensaio Não Destrutivo, Corrosão e Soldagem. Nós temos uma interação enorme com o Parque Industrial, né? E, em particular, as empresas que estão no nosso parque. Eu acho que esse problema, essa situação deve ser ampliada. Nós estamos ampliando com a L'Oréal, com várias outras empresas. Existe uma discussão que isso passa um pouco por mim, não totalmente, mas passa por mim, porque sou membro do Conselho de Curadores da FRJ. Existe uma discussão com a BioRio para ela se incorporar ao parque. Então, realmente, acho que essas atividades devem ser ampliadas, com o cuidado de nós mantermos algo que eu acho que é inegociável, que é o ensino público, gratuito e de qualidade nesta instituição. Não acho que isso seja um perigo para este conceito, mas nós devemos estar muito atentos a ele. Por quê? Vou dar um exemplo. Nós, no nosso laboratório, recusamos alguns trabalhos que foram discutidos conosco, porque achamos que, eticamente, para a universidade, isso não era bom. Então, nós temos que ter esse espírito crítico neste contato, que é salutar, desde que nós consigamos guardar este conceito conosco. A ampliação desse parque, em várias outras direções, ele é bastante salutar. Eu só tenho dúvida se, por exemplo, dúvida, não é decisão, se, por exemplo, o que traz o meu colega Bartolo, de ampliar para áreas de cultura e lazer, se isso deva ser feito neste mesmo local, ou se nós temos realmente, isso daí nós concordamos plenamente, a universidade deve fazer jus a esse nome e, portanto, atividades culturais e de lazer nessa instituição tem que ser ampliada para que a gente se sinta feliz aqui dentro e tenhamos uma atividade plena, uma atividade humana, que é fundamental para esse nome chamado universidade. Tempo? 5 segundos? Tudo bem. A questão que eu gostaria de colocar é que em todo mundo se chama Parque de Ciências, não Parque Tecnológico. Nós damos esse nome aqui na nossa universidade. E se é Parque de Ciências, ele pode ser e deve ser ampliado para a saúde e para a área de arte e cultura, porque arte e cultura também desenvolve ciência. E a parte que nós temos aqui ligada à biotecnologia é essencial ser ampliada dentro do parque tecnológico. Obrigado. Bom, eu acho que, primeiro, Oscar, eu acho que nós estamos de acordo, entendeu? Que aqui temos uma questão realmente importante, foi um redesenho institucional importante dentro do FRJ. Respondi na hora que você falou, dizendo que não é no mesmo lugar, não é no mesmo lugar. Tá? O que está se propondo são outros parques. Inclusive, quer dizer, o parque tecnológico que, porventura, venha a ser implantado em Macaé, ele deve estar enraizado em Macaé. Ele não deve ter uma existência consular, como eu falei, de ser uma representação consular das atividades da sede. Ele tem que estar ligado com as questões daquele sítio. Da mesma maneira como um parque tecnológico que venha a ser implantado aqui, nesse lugar. E que eu queria dizer só mais uma coisa, que é um pequeno detalhe. A questão da data, quando foi colocado aqui, por exemplo, começou em 2003, o Parque Tecnológico aqui no FRJ. Mas o projeto antecede isso. Ou seja, muitas vezes você precisa ter um projeto e você precisa superar obstáculos para que esse projeto possa vir a virar acontecimento. Nesse sentido, eu digo que a questão do parque artístico, do parque cultural, não é uma réplica
do Parque Tecnológico é inspirado no Parque Tecnológico e poderá vir a ter uma configuração bastante diversa daquela. O que me importa aqui é que a gente tenha uma nova institucionalidade que viabiliza uma relação com a sociedade, que pode trazer recursos extra-orçamentários para dentro da universidade, que pode irrigar as atividades fins da universidade de uma maneira benéfica. E eu digo, benéfica com uma bússola de prioridade. Qual prioridade? O reforço da graduação. Ou seja, a graduação é o principal vínculo que a nossa universidade mantém com a sociedade. É através de uma graduação reconhecida como valiosa pela sociedade que uma universidade se torna mais e muito querida. É um lugar para onde as mães e os pais querem que seus filhos e filhas passem através desse lugar, porque passando através desse lugar, essas pessoas se façam melhores. Eu creio com isso que a questão do Parque Tecnológico não é, de modo algum, uma questão de um entrelaçamento só com o mercado. É uma questão muito maior que está em jogo aqui. E o que eu acho que é a questão mais importante é que os benefícios do Parque Tecnológico possam ser difundidos por todo o corpo da universidade. Esse talvez seja o nó a ser desatado, com consequências muito positivas para o nosso futuro. Obrigado. As chapas vão fazer um intervalo rápido agora, mas que é para chapas, né? Porque as chapas elas não têm a flexibilidade de entrar e sair. Exatamente. Isso aí vocês têm mais flexibilidade, senão a gente não volta em tempo hábil para poder terminar. Tenho certeza que está todo mundo já com fome. Então, a chapa vai fazer um intervalinho e estarão de volta aqui em 5 minutos para reforçar a questão que as perguntas abertas, as perguntas com tema livre, para serem jogadas aqui para o sorteio.